Olá! Olha o Papo com o Cris chegando nesta quinta-feira, 9 de julho, que seria um feriado, já foi, né, antecipado por conta da pandemia. Estamos aqui nesse 9 de julho, quinta-feira, prontos para mais um bate-papo, mais uma entrevista. Como eu amo fazer entrevista, como eu gosto disso. 30 anos de jornalismo, a gente não perde o encanto por isso, sabe? É uma coisa que realmente tem me realizado bastante. Uma coisa que me deixou muito... me trouxe coisas muito boas, né? A gente vai aprendendo a tirar coisas boas das situações extremas como essa, né? Olha lá o Rafael, o meu querido convidado, já está aqui na sala aguardando. Eu quero dizer para vocês que o Papo com Cris ao vivo é um oferecimento da Inaction em inglês e aulas multidisciplinares. Oi, Lina! Olha lá, Lina também está aqui com a gente. Hoje tem uma plateia de uma audiência de altíssima qualidade. Que a gente vai criando dentro do caos, né? O caos vai levando a gente a criar, vai nos obrigando a sair da zona de... Oi, Rafael! Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. E você? A gente tá tão pertinho, né, Rafael? Do lado, né? Só falta ter delay, né? Vizinhos A mesmo. gente, a gente tá perto, mas, enfim, com o afastamento social, a gente precisa tomar os cuidados. Mas, para quem não sabe, eu e o Rafael e a Lina, a esposa dele, nós somos vizinhos, né, do condomínio, e moramos em prédios, blocos diferentes, mas somos vizinhos. Então, Rafael, é um prazer O ter prazer é você meu, aqui no Cris. Papo comigo. Obrigada por aceitar o convite. Você está fazendo muita live ultimamente, que eu estou sabendo, né? Pois é, então, acabei fazendo algumas atividades com o Sesc. Uhum. é, E realmente foram duas lives só essa semana só. Mas foi Você já tinha tido essa coincidência experiência ou não? de fazer lives? É, Não, nunca tinha. Não. não? E como é que está sendo? Olha, no começo é tenso, mas passa tão rápido, né, que a gente não consegue Tá, nem. É, sim, exatamente. tá virando uma coisa do cotidiano da gente, está todo mundo aprendendo a fazer. Isso é muito É, legal, porque é um recurso tecnológico que a gente tem que aprender a usar e sim, explorar bem, né? Já que sim, a gente é do time que produz conteúdo bom e a gente procura usar as redes sociais de uma forma positiva, então é isso que a gente quer fazer, né? com certeza. Rafael, eu te chamei para o bate-papo aqui, porque eu tenho acompanhado. Bom, você é historiador, aliás, uma área que eu amo de paixão, né? O jornalismo está sempre próximo da história. Acho que é o que eu Com faria se eu não certeza. fosse jornalista, acho que eu seria historiadora, tanto que eu tenho uma prima muito querida que é historiadora. E você é um historiador, é um professor, e está envolvido de uma forma muito bonita e muito intensa em movimentos sociais aqui da cidade, né? Especialmente que vieram à tona nesse momento da pandemia, dessa crise toda. Me chamou a atenção a forma como você puxou para si, né, e se envolveu mesmo corajosamente na criação do coletivo Oswaldo Cruz, né, sobre o qual eu gostaria de falar mesmo. Eu acho que ainda é muito novo, mas já tem tido ações importantes. Eu queria que a gente começasse esse bate-papo falando sobre o que é o coletivo, né, como ele surgiu e quais são os objetivos do coletivo Oswaldo Cruz. Olha, o coletivo Oswaldo Cruz, ele surgiu ainda bem nos primeiros dias da pandemia, né? Na verdade, foi uma questão, deixa eu arrumar aqui, às vezes meu celular fica escorregando. É, Quando começou a ficar claro que nós teríamos esse problema com a pandemia aqui no Brasil também, por volta do fim de janeiro, eu já comecei a articular com a economia de Francisco a possibilidade de construir uma rede de solidariedade. Nesse processo, a economia de Francisco acabou
se dispersando um pouco, até porque as pessoas que participam são até a faixa etária da comunidade franciscana é bem mais alta que a minha, e as pessoas acho que no começo ficaram muito assustadas. E eu também fiquei muito Aham, assustado, né? aham. Mas eu consegui, eu não, né? Porque assim, tudo que eu tô fazendo é sempre outras pessoas juntas também, nunca é o eu aqui nesse caso falando. Então, junto Sim. com a Lina, a Gifo e o Thiago Lazier, nós escrevemos um manifesto, tá? E nesse manifesto nós é, propomos várias ações que poderiam ser tomadas pelo poder público e também falamos um pouco da necessidade de se criar uma rede de solidariedade para lidar com a crise sanitária e social enquanto sociedade civil, né? Nós fizemos esse manifesto teve uma adesão bem legal, mais ou menos 300 pessoas assinaram esse manifesto, e a partir daí, nós três, junto com, com os conselhos e com a sabedoria do José Machado e do Dorgival, eles nos ajudaram muito, mas muito mesmo no princípio. Nós começamos a atuar. Então, a nossa primeira ação foi muito dentro do objetivo do Coletivo Oswaldo Cruz, que foi escrever uma carta aberta ao prefeito Barjas, propondo uma série de ações, entre elas, por exemplo, a constituição de comitês populares nos bairros, principalmente nos bairros periféricos. Esse comitê ele poderia, enquanto sociedade civil, acompanhar os trabalhos do poder público, né? E essa foi uma primeira proposta. Uma outra proposta que nós fizemos também é relacionado à questão da transparência das informações da pandemia, dos infectados pelo Covid-19, né? Então, o objetivo do coletivo Oswaldo Cruz, no primeiro momento, era monitorar, minha gatinha, era monitorar a, a pandemia, mas também monitorar o poder público. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos o objetivo, e esse é um dos projetos que está despontando aí, acho que semana que vem a gente já vai conseguir fazer alguma coisa, que é também contar histórias que acontecem na pandemia, criar narrativas, né? Contar as histórias das pessoas que viveram na pandemia, as histórias das comunidades, a história das pessoas infectadas, a história das pessoas que infelizmente vieram a óbito, para que elas não sejam somente números, né? E um dos objetivos do coletivo Oswaldo Cruz também foi constituir redes de solidariedade. Aí, dentro desse objetivo também, nós construímos o SOS Pandemia. E nesse SOS Pandemia, eu lembro que, não sei se você vai lembrar, eu lembro, que eu perguntei para você o contato da Débora, do Exército de Formiguinhas. Lembra que você fez um post, até hoje você atualiza, né, sobre como ser solidário durante a crise. A partir daquele post, eu entrei em contato, por exemplo, com a Débora, do Exército de Formiguinhas, e acho que outros contatos também eu consegui ali. E dentro dessa relação que foi sendo costurada, nós criamos o SOS Pandemia, que hoje conta com mais ou menos 20 pessoas, cada uma delas envolvida em algum tipo de ação solidária na cidade, né? E nós fomos abrindo. Nós criamos também o canal chamado Receptor, em que nós podemos receber denúncias. Teve um momento no coletivo Oswaldo Cruz que foi bem interessante, que foi quando começou a estourar os casos de contaminação no Lar Betel. E Sim. nós começamos a receber várias denúncias de vizinhos. Deixa eu tirar o cabo aqui, que eu acho que depois qualquer coisa põe de novo. Nós começamos a receber várias denúncias de vizinhos ao Lar Betel,
Vamos ver se vai parar. Parou. É, falando, por exemplo, que a prefeitura não tinha orientado eles em nada, que as pessoas, que o Lar Betel estava recebendo visitas, etc. E aí nós fizemos Opa, junto ao Ministério Público de notícia de fato, cobrando o Ministério Público que ele fiscalizasse não o Lar Betel, mas a, a própria prefeitura, porque nós acreditamos que os protocolos de segurança que devem ser tomados nos casos dos asilos deve ser uma responsabilidade do poder público e não ficar na responsabilidade das casas de repouso, dos asilos, que muitas vezes têm poucos recursos, né? Então, por envolver a vida das pessoas e envolver também a saúde pública, nós acreditávamos desde o começo e ainda acreditamos que o mais que a maior responsabilidade no caso da contaminação das pessoas nas casas de repouso é do poder público, inclusive do Estado, né? E, e aí foi se desenrolando, o coletivo Oswaldo Cruz continua muito firme, nós ainda estamos firmes na ideia de tornar transparente os dados da pandemia, então nós temos o radar Oswaldo Cruz, que atualiza uma vez por semana com gráficos e informações. Nós também criamos uma forma de comunicação com acessibilidade, que é o Pra Cego Ver, e numa das cartas que nós enviamos à prefeitura, eles nunca responderam a gente, mas nós já ficamos sabendo que nossas cartas já rodou com secretários, isso nós já ficamos sabendo. Não sei se é verdade, mas a fonte é quente. Hoje o prefeito ele também faz publicações com acessibilidade, né? Então o coletivo Oswaldo Cruz ele teve essa proposta, ele surgiu na pandemia e eu acredito que ele está ganhando forma que vai tornar ele também significativo no movimento de pós-pandemia, né? Então, acho É que isso que eu ia te perguntar. uhum, Eu ia te perguntar isso mesmo. Você está me falando, assim, a gente não consegue às vezes dar conta, eu assinei o manifesto, eu vi o uhum, nascimento do coletivo, vi todo o seu envolvimento, mas às vezes a gente não vejo, às vezes eu sigo no Instagram, vejo que vocês, mas muita coisa a gente acaba perdendo no meio do caminho. Vocês fizeram muito mais do que eu estava imaginando. uhum, Você disse aqui que vocês mandaram uma carta à prefeitura e que houve uma manifestação, não houve nenhuma manifestação formal por parte do poder público local. Antes de você responder, eu quero te dar um alô para o Castellani, que entrou aqui agora, que é do coletivo também, agradecer. O sim, Ale Brajão estava aqui com a gente, a Marisa, a Graziela, a Cissa, obrigada por estarem aqui, passarem por aqui. Respondendo, Rafa, não uhum. houve uma interlocução com o poder público local? A única interlocução mais direta que nós tivemos foi a resposta a uma carta aberta ao Conselho Municipal de Saúde, porque houve um momento em que a vereadora Nancy ela propôs a criação de um comitê de crise, né, para lidar com a pandemia. E essa proposta, ela converge um pouco com o que nós acreditamos que seja necessário, que o poder público, ele não... É até uma questão do próprio prefeito também dividir responsabilidades. Então, nós acreditamos que ele deveria dividir essas responsabilidades com a sociedade civil. A sociedade civil, ela também deveria assumir uma postura ativa diante da pandemia, né? Isso seria até educador. Veja, a nossa sociedade, ela só assiste o poder público. Talvez isso se reflita no pouco na baixa adesão ao isolamento social, por exemplo. Se a própria sociedade fosse chamada à responsabilidade, talvez a taxa seria maior também, né? E o trabalho do poder público, do prefeito, sua gestão, talvez teria sido facilitado. E aí a Nancy propôs essa ideia e todos os vereadores votaram contra. E os argumentos de vários vereadores ali
era que já existe mecanismos como os conselhos que funcionam. Só que os conselhos não funcionam, na verdade. Os conselhos não estavam se reunindo. Isso é fato. Você pode olhar na página do Facebook do Conselho Municipal de Saúde. Não estava funcionando. Então, nós escrevemos uma carta aberta ao Conselho Municipal de Saúde, cobrando explicações. Primeiro, elogiando o trabalho de todas as pessoas, mas cobrando explicações e cobrando uma postura técnica, uma resposta técnica, melhor dizendo, para a decisão da prefeitura pela flexibilização na época, né? E a única resposta que nós tivemos foi uma reunião extraordinária que o próprio conselho marcou para, entre outras coisas, responder a nossa carta. Então, nós participamos também da reunião, porque ela foi aberta. Nós abrimos um breve diálogo com o Conselho Municipal, mas, mesmo assim, ainda estamos esperando a posição técnica do Conselho Municipal, né? Na nossa carta, nós cobrávamos, inclusive, os conselheiros também, para eles tomarem iniciativa, por que que o Conselho não se reunia, qual é a postura do Conselho diante dessa crise. É o momento do Conselho Municipal de Saúde, ele não pode se esconder nesse momento, né? Então, a única resposta que nós tivemos foi essa. É claro, e as respostas, por exemplo, o prefeito passou a adotar algumas coisas que nós sugerimos, aí eu não sei se foi porque nós sugerimos ou porque ele simplesmente percebeu que era algo realmente extremamente necessário, que é a acessibilidade dos informativos, né? Que o prefeito, em sua página pessoal, faz todos os dias às 4 horas. Então, essa foi a única resposta. Porque eu imagino que um coletivo como esse, para além da questão da fiscalização, ele tem que ser propositivo também. Você tem feito também. É importante que o poder público entenda isso também como uma participação da sociedade dentro desse contexto, né? Um contexto tão... Acho que a participação tem que ser em todas as instâncias, em todos os momentos, mas num momento específico como esse, a sociedade tem que se proteger a si própria, inclusive aos seus vulneráveis. Falando nisso, você deve estar envolvido no coletivo e no SOS Pandemia, você deve estar vendo situações que talvez você não conhecesse muito de perto em Piracicaba. Estou certa? Ou você já tinha contato com uma realidade? Eu vejo a Débora, né? Uhum. A Débora chegando lá, a Débora do Exército de Formiguinhas, que está engajada. Eu vejo a Débora chegando em comunidades que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu comecei minha carreira como jornalista em Piracicaba, Piracicaba já tinha mais de umas 50 favelas, né? Que naquela época a gente falava de favela. E depois houve uma urbanização, o Machado, quando assumiu, a prefeitura fez urbanização de algumas favelas, enfim. E hoje nós temos uma expansão novamente, né? De famílias que não têm opção de onde morar e que vão, né? Você deve ter visto coisas inimagináveis. Você já tinha tido contato com essa realidade? Eu tinha tido contato com algumas dessas comunidades por causa da economia de Francisco. Então, graças ao contato com o Frei Marcelo, que foi um parceiro na articulação do núcleo de economia de Francisco e Clara aqui na cidade, que eu também sou desse núcleo, né? Já conhecia. Por favor, explica, porque nem todo mundo sabe. Acho que é interessante você falar o que é economia de Francisco também, para contextualizar. Isso, a economia de Francisco, ela é uma iniciativa do Papa Francisco, junto com vários laureados pelo Nobel da Economia, que se propõe a repensar a economia, uma economia mais solidária, e repensar também a relação do homem com a natureza, mudando um pouco até a concepção que existe da natureza. Deixa eu ligar aqui a bateria, só para a gente não ter uma surpresa, né? Fica à vontade. Live não tem. Vou ter que ficar arrumando aqui. A economia de Francisco, portanto, ela tem essa ideia de mudar a nossa relação com o mundo. E aí, o nome Economia de Francisco não é por causa do Papa Francisco, e sim do São Francisco, né? Na sua relação com os animais,
com a questão de uma relação mais essencial com o mundo. Então, qual que é o lema da economia de Francisco? Terra, trabalho e teto. É o que nós precisamos, terra, trabalho e teto. E aí, dentro em essência, a economia de Francisco, ela está presente no Coletivo Oswaldo Cruz, no SOS Pandemia e nas iniciativas dentro da economia solidária, né? Por exemplo, antes da pandemia, nós estávamos organizando vários encontros dentro do tema da economia de Francisco. Um dos encontros foi sobre economia solidária e cooperativismo. Um outro encontro foi sobre economia solidária e banco comunitário. Portanto, vejam, as ações que foram ganhando contornos através de uma ação coletiva, que eu fui só uma das pessoas, uma das partes, mas essas ações já estavam um pouco desenhadas na economia de Francisco também, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu conhecia pouco dessa realidade, na verdade. Eu tinha ido 2 vezes só. Já conhecia o Pantanal e já tinha ido na favela do Frederico. Eu gosto do nome favela por causa da história, da origem do termo, né? E não sei se você sabe a origem do termo, da favela. Não. Que era um tipo de planta que era muito comum no interior da Bahia, onde se instalou Canudos. E a primeira favela no Rio de Janeiro eram dos soldados que foram lutar em Canudos, e quando retornaram, foi prometida a eles uma casa, e eles não cumpriram essa promessa, e a partir daí eles ocuparam uma região que passou a ter esse nome. Então é um nome que se liga a Canudos, né? Então é um nome bonito. Uhum. E eu acho que o pós-pandemia vai se expandir ainda mais as favelas e a pobreza no Brasil. Hoje, né, saiu uma nota da ONU falando sobre isso, né? Então, eu acredito que a situação do pós-pandemia será ainda pior do que o que nós estamos vivendo. Vai ser um desafio gigantesco para aqueles que vão assumir os postos das prefeituras no país, né? Vai ser um gigantesco mesmo. Uhum. Porque a vida se dá no âmbito do município, né? É onde a realidade efetivamente acontece, onde se pensa a escola, o transporte, a saúde, o emprego, tudo. Vai ser realmente complicado. E fala uma coisa, quem são as pessoas que participam do coletivo? Eu queria que você falasse um pouco, não nomes, mas o perfil são acadêmicos, são estudantes, são artistas? Como é que é a composição disso? O Coletivo Oswaldo Cruz, né, graças a esse trabalho de ativismo, nós acabamos entrando em contato com outras pessoas ativistas aqui na cidade. Inclusive, uma das ideias é de círculos sem centro. Eu não vou lembrar o termo agora, mas a ideia é a seguinte: forma-se círculos que não têm uma liderança. Tem animadores, que às vezes pode ser eu, às vezes pode ser outra pessoa, às vezes fica em silêncio durante uma semana, porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo deprimido. Então, o perfil das pessoas que participam do Coletivo Oswaldo Cruz é bastante diverso. Tem o Castellani, que está aqui. Olha aqui o que ele escreveu, concordo totalmente. O Castellani, não tem como pensar mesmo. Individualidade, né, não vai ter espaço para o individualismo, né, na pós-pandemia, é verdade. Exato. Foi uma questão de sobrevivência mesmo. Isso. Hoje o Cortella escreveu um texto bem interessante, né, no Estadão, falando que nós temos que voltar ou pensar como nunca aquela um por todos e todos por um. E não mais cada um por si e Deus contra todos, sabe? E ele usa uma outra frase muito interessante também, que é atribuída a origem dessa frase é a África, que é o seguinte: se você quiser caminhar até um lugar, você pode ir sozinho. Mas se você quiser caminhar até um lugar, mas ir mais longe ainda, você vai com alguém, sabe? Então, assim, o trabalho em cooperação
eu acredito que é o futuro de quem quer pensar dentro de um mundo mais solidário, né? Eu acho que vai ser um mundo também mais egoísta também, não tenho essa ilusão. No entanto, vai ser um mundo que vai cobrar ainda mais das pessoas que querem um mundo mais solidário, né? É um pouco isso. Com certeza. Quais têm sido até aqui as principais dificuldades de vocês dentro do coletivo? O que você enumeraria de população? Isso aqui está sendo uma dificuldade para a gente. Ou Olha, desafio? o desafio é manter o ritmo do trabalho, porque são pessoas que cada um tem o seu ritmo, o seu trabalho. Muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar, eu mesmo muitas vezes não consigo acompanhar as coisas. Uma outra dificuldade está sendo a própria falta de diálogo do poder público, tá? O poder público em Piracicaba, a cidade de Piracicaba, ela parece que ela não sabe o potencial que ela tem enquanto sociedade civil. Talvez no pós-pandemia, com a pobreza se espalhando por toda a cidade, talvez as pessoas sejam forçadas a pensar mais em trabalhar cooperativamente. Mas a cidade, ela ainda não sabe o poder que ela tem enquanto coletivo. Ou seja, ela parece, e o próprio poder público concorda com isso, pela aparência e pela prática, que o poder público está num lugar e a sociedade está em outro lugar. A sociedade, ela só existe para ser servida pelo poder público, e o poder público vê a cidade, a sociedade, sempre dentro de uma ideia de ameaça. Eu não sei se é porque nós estamos vivendo num período eleitoral, tá? Mas isso é uma grande dificuldade, encontrar um diálogo. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem surgiu um ofício do administrador do pronto-socorro lá do Piracicamirim falando que a tenda está lotada e pedindo uma ação imediata da Secretaria Municipal de Saúde. Nós tentamos saber se era verdadeiro esse ofício, mandando inclusive e-mail e ligando para a prefeitura não soube nos responder. Nem o poder público sabia responder se esse ofício era real. Então nós retiramos da nossa página, porque não tinha como saber se era real ou não, apesar que a situação é real, tá? Da lotação na tenda, mas o documento a gente não conseguiu descobrir porque não tem um diálogo com a prefeitura. Ela nos vê como ameaça, acho que ela nos vê como um candidato. E eu digo, o coletivo Oswaldo Cruz, como o próprio Castelhano colocou no comentário, ele preza muito pela diversidade. Voltando à sua pergunta, há pessoas de diversos perfis, há pessoas que são pré-candidatas lá, mas elas não têm o protagonismo, mas elas são apoiadores importantes, e pessoas de partidos diferentes, tá bom? Há também artistas, como você falou, que nos ajudam com as postagens, há engenheiros, há advogados, há uma gama, eu acho que quase até mesmo um médico, tá bom? Pessoas ligadas à área da saúde também está conosco agora. Então, assim, é isso. Uma outra dificuldade é a questão do financiamento, né? Isso é uma questão que a Índia nem colocou ainda para o coletivo, mas como encontrar uma existência sustentável enquanto financiamento mesmo público, talvez por edital, essas coisas, né? Há professores, como o Castelhano falou. Uhum. O que você acha que vai ser, de forma prática, qual poderá ser o papel do coletivo no pós-pandemia, Rafael? Nesse momento vocês trabalham com socorro, enfim, com um olhar, né, para a movimentação do poder público, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Mas no pós-pandemia, o que você acha que o coletivo pode contribuir? O coletivo, o próprio nome diz, né? Coletivo Oswaldo Cruz. Então, uma das preocupações claras dele, assim, é a questão sanitária, né? Que é o famoso sanitarista, etc. E, óbvio, questão social. O pós-pandemia, a questão sanitária nunca vai ser tão importante.
Porque, por exemplo, essas comunidades que nós estamos falando, como a comunidade do Pantanal, do Taquaral, Frederico, elas não vão poder continuar do jeito que elas estão. Porque não vai adiantar fazer isolamento social no centro se não há as mínimas condições de conter a contaminação do vírus nas comunidades. Já há evidências científicas de que o vírus está presente nos esgotos também. E esses lugares não têm saneamento básico, não tem água, entende? Então, por exemplo, a questão sanitária, ela vai permanecer durante muito tempo no pós-pandemia. O Coletivo Oswaldo Cruz vai continuar monitorando isso. Ele também deseja contar as histórias das pessoas, né? Contar as histórias das pessoas que perderam seus entes queridos, contar a história desses entes queridos. Eu acho que isso vai permanecer. E o pós-pandemia será um período de crise, de agudização da crise econômica. No momento em que a economia solidária vai se tornar ainda mais importante. E o Coletivo Oswaldo Cruz, na figura, por exemplo, do... Nossa, quem que é que tá? Eu te amo. Você tem um fã aqui que é um aluno? Ó, João! Ah, beleza? Aluno. Eu acho que é o João, não tô conseguindo ver a foto, tá muito pequenininha, tá longe do meu celular. João Vitor Gomes. Então. Obrigada, João. Obrigada por passar aqui. Esse cara deve ser um excelente professor mesmo. Então, voltando à questão, a economia solidária vai se tornar muito importante. E nós conquistamos um know-how na parceria, principalmente com o Castellani, por exemplo, que está aqui ouvindo a gente. Nós estamos aprendendo muito sobre economia solidária. E seja pelo Coletivo Oswaldo Cruz, ou até por outros projetos que são paralelos ao coletivo, nós vamos continuar atuando dentro desse front. Por exemplo, né, eu vou abrir aqui, um dos projetos que nós temos é de uma incubadora de cooperativas, né? Então, a ideia não é só... Era um assunto que eu quero colocar agora, que é a costupira, que eu acho o máximo. Sim. É a materialização. Depois eu quero que você fale sobre isso. Sim. Começa a falar. Então, esse projeto que nós temos é sair direto do Coletivo Oswaldo Cruz, que é a incubadora de cooperativas. Porque o cooperativismo, o trabalho... a Costupira acabou de entrar, inclusive, ó. Acabou de entrar. O cooperativismo e a economia solidária vai ser a melhor resposta para o mundo que nós vamos encontrar, que é o mundo do desemprego, um mundo em que vai crescer muito a miséria no nosso país, infelizmente, né? E o cooperativismo é a resposta, para mim, ideal. Costupira entrando na nossa live, finalmente. Obrigada. Agora a gente vai falar dessa novidade que eu achei bárbara. Esses dias a minha filha, no final do ano passado, minha filha falou assim: mãe, ela tem 17 anos, acho que eu queria aprender a costurar. Não é uma coisa muito, muito comum, né? Não era uma coisa muito comum adolescente a querer aprender a costurar. Aí eu fui informada de que a nova onda, a meninada querer costurar, né? Então é uma coisa que está voltando mesmo, o trabalho artesanal, a coisa customizada. E acho que tem tudo a ver, acho que é o momento mesmo. Eu queria que você falasse então sobre essa experiência, como é que foi, como é que surgiu essa ideia, essa organização, e como é que está o trabalho das meninas do Costupira. Certo. A Costupira, em primeiro lugar, é fruto de um trabalho coletivo, né, de várias pessoas, né? O Castellani aí teve um papel fundamental para isso. Como é que surgiu? Num determinado momento, o SESC me procurou, por causa do meu trabalho com a economia de Francisco, eu fiz amizade com a Luísa do SESC. E ela me procurou querendo saber se haveria um grupo de mulheres costureiras ou de cooperativa de costureiras,
porque o SESC tinha uma demanda de máscaras. E o SESC, ele sempre já vem de um tempo já defendendo e incentivando a economia solidária. O Castellani, 2 dias antes, tinha sido incluído no SOS Pandemia, porque ele estava com um projeto chamado Garagem Solidária. E a gente estava se conhecendo, porque ele entrou já de cara no coletivo Oswaldo Cruz também. E a Débora era do coletivo também. E aí eu perguntei no SOS Pandemia se alguém sabia se existia uma cooperativa de mulheres costureiras. A Débora falou, olha, não sei, mas a gente podia ver, né? Aí eu falei, a gente podia ver. O que você acha, Débora? Ela acha legal. E o Castellani estava trabalhando nesse momento. Quando chegou a noite, o Castellani viu a mensagem e, coincidentemente, o Castellani ele é conselheiro da COPEP. Então, ele tem uma larga experiência no cooperativismo e muitos contatos. Então, rapidamente, a gente começou a articular. Naquele momento, era muito louco, porque era algo muito distante, né? Isso que você falou mesmo. Criar uma cooperativa é criar algo que vai ficar na história da cidade, né? Ah lá, de madrugada ele mandou um monte de mensagem para mim e naquele momento parecia muito distante, mas nós começamos a articular. Rapidamente a Maiara do Gentileza Viral perguntou se podia chamar por costureiras no Gentileza, ela chamou, ou eu postei, eu não lembro agora, eu escrevi no WhatsApp. Eu sei que ela colocou nisso, várias costureiras começaram a me procurar. Outras costureiras indicadas pelo próprio SESC, como a Kathleen, eu acho que talvez a Gabi, e até a Melissa, não sei se a Melissa foi indicada pelo SESC ou pela Casa do Hip Hop, também começaram a procurar a gente. Então nós criamos um grupo já para ir reunindo essas mulheres. No começo a gente não sabia muito o que fazer, era muita gente procurando, muitas pessoas que não sabiam o que era uma cooperativa, e nós tentando explicar porque as pessoas achavam que a cooperativa era uma empresa e elas queriam um emprego para trabalhar. E a cooperativa é muito interessante. A cooperativa a pessoa, ela valoriza o trabalho. Então você ganha pelo trabalho. Não há um patrão na cooperativa. E tudo é decidido de forma democraticamente. Então, a pessoa que é a presidente da cooperativa, ela foi eleita pelas próprias cooperadas e a partir daí tem início um processo de decisões em que você ganha pelo seu trabalho. É revolucionária a cooperativa, né? Dentro do mundo que nós vivemos. E talvez ela é a chave para entrar no mundo que nós estamos chegando agora, esse mundo de crise, né? Nesse meio tempo, também a Casa do Hip Hop entrou como parceira nossa, por uma questão de nos ajudar mesmo, junto com o SESC. E aí a Casa do Hip Hop também indicou várias costureiras. E aí a Melissa entrou, a Andréia, a Patrícia da Casa do Hip Hop, o Bira. Nesse meio tempo, o maluco, no bom sentido, do Castellani, já foi conseguindo um monte de doação, né, Castellani? Doação de impressoras, doação de uma impressora, pelo menos, de tecido. Claro que a gente está precisando de muito mais doação, mas as pessoas ajudaram. E aí nós criamos esse grupo. Outras pessoas da COPEP entraram também na ajuda, como, por exemplo, a Joana, né, a Joana Banov Machado. E nós começamos um processo de introdução dessas mulheres no conceito de cooperativa. Claro, o Castellani e a Joana é muito mais experiente do que eu, eles tiveram um papel muito mais ativo do que eu nisso. E as meninas, elas foram entrando e elas compraram a ideia da cooperativa, elas começaram a se organizar mesmo, tá? É muito legal como o processo, porque quando perguntam para mim do espectro político que eu sou, eu costumo falar que eu acredito muito no anarquismo, né? E o anarquismo, ele tem como princípio ele tem como princípio a autogestão. E assim, foi emocionante mesmo de arrepiar a pele, ver a autogestão começar a acontecer
dentro do grupo das mulheres. Então, no começo, alguém dava uma ideia e ninguém respondia, mas de repente elas foram percebendo que, não tem ninguém aqui para fazer para vocês, não tem patrão. Eu não vou ser o patrão de vocês, o Castelhano não vai ser o patrão de vocês e nem a Joana. É vocês, é só vocês. E quando nós recebemos também muita ajuda de várias outras cooperativas, como o Sescup, o Sicredi também, que foram dando um apoio de logística e um apoio na construção do estatuto, por exemplo. Quando nós percebemos que elas estavam, por exemplo, elas começaram a perceber como que funcionavam as coisas. Alguém falava, olha, eu estou voltando para que a máscara seja assim, assim, assado. E as outras, sim, 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 não, não. E aí uma argumentava e mudava o voto, etc. E elas foram entendendo essa lógica da autogestão. E quando elas elegeram o conselho administrativo e o conselho fiscal, foi a coisa mais legal, assim. Foi quando eu e o Castelhano nós conversamos falando, não sei se foi o Castelhano que deu, ele falou, cara, vamos fazer como se fosse um ritual. A gente vai falar lá no grupo, olha, estamos de retirada. E aí antes, acho que foi o Castelhano que escreveu, ele escreveu um texto, falou, olha, quem não é cooperada, sai, agora já era, é elas. E aí, hoje eu nem sei o que acontece no grupo, né? Nós estamos ainda no grupo de apoio da Costupira, tem várias outras pessoas, tem o Marco Casarotti, tem a própria a Andrea, continua ativa, a Camila, a Joana também continua. Nós estamos nesse grupo, mas elas estão assim tocando o barco e é muito legal. Lá, o tamanho do elástico foi isso daí da Costupira. A Luísa também, a Luísa que acabou de chegar é a Luísa do Sesc, que também é uma pessoa fundamental para essa história. E foi isso. Eu acredito que o cooperativismo ele é a resposta para o mundo que a gente está chegando aí. Porque ele não é só solidariedade, né? Ele não é só solidariedade. E falar assim, não é uma novidade, né? O ano passado eu tive uma experiência, eu fui convidada pela Sicredi. O Sicredi não. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Lá do Sul, que é a cooperativa o banco, é o Sicredi. É o Sicredi. E eu fui, não é o Sicredi. Gente, me deu um branco agora, olha, chegando no fim de semana. Mas sobre o cooperativismo no Sul, que é a primeira cooperativa de crédito do país, acho que das Américas, e é muito interessante mesmo. As outras áreas do que o cooperativismo pode atuar, na educação, enfim, uma série de outras áreas, acho muito moderno, não é uma coisa deste século, mas acho muito moderno, né? É muito adequado a esse momento. Quantas mulheres estão na Costupira? Sicredi, obrigada, Castelani. Sicredi. O Castelani está aqui hoje para nos ajudar com a memória. Olha, as mulheres que a Costupira vai conseguir me atualizar aqui, porque já tem mais mulheres entrando no grupo. Mas as mulheres que participaram da primeira demanda do Sesc, que elas já fizeram, tá? A Costupira, ela já produziu para o Sesc 1.875 máscaras, tá? Num sistema de trabalho totalmente... Olha lá, que a Costupira está até falando. Num trabalho totalmente cooperado. Foram 14 mulheres, se eu não me engano, que participaram desse primeiro trabalho, mas esse número já aumentou já. E a ideia é quase que infinito, né? A Costupira, eu acho que ela tem um potencial gigantesco na cidade. Gigantesco. Elas estão fazendo máscaras, eu soube que elas têm foco também no corporativo para fazer uniformes, né? Sim, também. Na empresa. E deixa eu contar, uma amiga minha que trabalhou com moda na Europa, na Itália por 20 anos, ela está aqui no Brasil, vai ficar um tempo aqui, ela quer montar um e-commerce
de peças básicas e me puxa, eu não estou conseguindo com essa história, essa pandemia. Eu não acho que vai produzir essas peças. Eu falei assim, eu já tenho para você. Aí até deu um contato da Joana, a Paula, A exatamente, a Paula, Paulinha. sim, sim. Eu não sei se eu dei bola fora ou bola dentro, mas eu já me lembrei da postura e acho que de repente pode ser uma coisa interessante mesmo, né? As Sim, sim. meninas entrarem com ela, né? Exato. Então, Sim, eu já tinha acompanhado já esse processo da Paula, não sei como que as meninas estão pensando, porque isso que é legal. Algumas pessoas é, vêm, acho que pro castelhano deve ser a mesma coisa, as pessoas vêm falar coisas pra, você tem que fazer isso lá na costureira. Eu falei, meu, mas eu não tenho mais nada assim, eu não tenho mais nada a é, ver enquanto é autogestão só delas, fez o né? parto, né? Nós só fizemos o parto, mas teve uma coisa bem interessante que eu só fiquei sabendo depois, que foram elas mesmas na, na criação do estatuto, é, elas colocaram também que não é só costureiras, pode ser costureiros também. Eu achei muito legal isso. E até assim, Bacana. dá até vontade de É, aprender a costurar, viu? Porque eu é, adorei conhecer um pouco das máquinas, né? Etc. muito legal. Foi Muito bacana. a, a- como assim, eu sempre falo isso agora. Se daqui uns anos perguntarem algo que eu tenha assim, orgulho de ter participado, com certeza vai ser o processo de criação da Costupira, porque vai ficar marcado na história da cidade, no contexto da pandemia, vai ficar marcado. Assim como o coletivo Oswaldo Cruz também, eu acredito. Mas assim, a Costupira é algo que veio para ficar mesmo, sabe? E elas estão com Concreto, né? isso. E é isso, não é só solidariedade, né? É esse o objetivo máximo da economia de Francisco também. É alcançar dar trabalho para as pessoas para que elas tenham dignidade, né? E é um trabalho num sistema democrático. Eu ousaria dizer aqui, estava ouvindo o Paul Singer, democrático e socialista. É isso aí. É, Eu vou mobilizar uns jornalistas, 5 jornalistas bom aí, que está meio sem lenha, sem documento, vou montar uma cooperativa de jornalistas. Vou pedir para o Castellani para a Joana dar uma ajuda para a sim, gente. com certeza. Uma entrevista que eu dei para a Adriana da Gazeta, quando eu falei para ela também da incubadora, ela achou interessante. E uma das propostas é essa. Eu acho que o Castellani, eu vou falar, olha lá, ele já falou vamos. Eu vou contar aqui Vamos lá, Castellani. um projeto que nós temos da incubadora agora, que é uma cooperativa para transformar óleo de cozinha usado em sabão. É uma cooperativa que eu acho que atenderia de imediato uma gama gigantesca de mulheres em situação de vulnerabilidade, porque os restaurantes da cidade às vezes têm que ligar para as pessoas irem buscar o óleo. Então é uma matéria-prima barata, farta e de quebra tem um apelo ambiental bastante forte, né? O que pode ajudar, por exemplo, a ganhar essa cooperativa a ter financiamento de empresas, empresas. Condomínios como o nosso, por exemplo, tem 360 apartamentos, né? Você tem uma quantidade de pessoas que podem cozinhar mais ou menos, mas você tem aí. Tem um potencial gigante mesmo. Uhum. Muito, muito legal, Rafael. Você sabe que eu estou monitorando o nosso horário aqui. Eu tive um probleminha na antena. O Instagram faz atualizações semanais com essas lives e cada dia ele pega a gente de surpresa, de um jeito. E a última live que eu fiz, eu não consegui salvar para colocar para pôr no YouTube, compartilhar no Facebook. E por alguma coincidência, foi quando ela entrou na contagem regressiva. Eu estou querendo que essa live não entre na contagem regressiva. Eu vou Beleza. fazer um teste para salvar, para poder postar. E aí vocês podem compartilhar também. Aí eu ponho Tá no ótimo. LinkedIn, no Pinterest, no YouTube, no Facebook, no Twitter, aí esparrando mesmo, né? E eu queria deixar para você fazer suas considerações finais. Agradecer essa galera toda que passou aqui, né? Foi chegando, foi saindo, foi voltando, e foi muito legal, porque a gente interessada no assunto. Quero deixar para você fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer você, Cris, por permitir, né, que
a gente publicize essas ações, publicize o Coletivo Oswaldo Cruz, publicize a Costupira. Agradecer por você ter indicado o trabalho para a Costupira também, isso foi muito legal. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas também que permitiram que esse projeto se tornasse realidade, se tornasse concreto. Todas essas pessoas, elas fazem parte agora da história da Costupira, fazem parte da história da cidade também, porque no meio de uma pandemia a gente conseguir fazer um projeto desse, né, com tantas dificuldades de se encontrar, e não é só isso, quantas vezes semanas eu acordei, eu não queria sair da cama, porque a quarentena, ela cria uma angústia, ela cria muitas pessoas deprimidas, né? E essas ações, na verdade, me ajudaram a lidar com todas essas sensações negativas que a pandemia provocou. Eu acho que isso também serve para as pessoas que estão aqui, né? Olha lá o Castelhano falando, em menos de 45 dias, o que será que é que ele está falando? Mas, Castelhano, eu gostaria de agradecer muito a Joana, a Costupira que está aqui, todas as meninas da Costupira. Na verdade, eu achei que, claro que eu não cheguei com arrogância, mas achei que eu ia ensinar elas, mas elas que estão me ensinando como trabalhar cooperativamente. Lá, 45 dias nasceu a Costupira. 45 dias. Então é isso. É isso, é só agradecimento. E eu agradeço a você por ter enriquecido a pauta do meu Papo com Cris ao vivo. Quero convidar as pessoas que estão aqui com a gente. Toda terça e quinta, às 8 da noite, a gente está aqui. Sempre com um convidado com a qualidade do Rafa. Eu procuro trazer gente interessante, com um conteúdo bom. Domingos, às 18 horas. A gente, Fátima Freire, lá de Fortaleza. Muito obrigada pela participação aqui. A Fátima fez esse colar maravilhoso. Olha, que legal. Cooperativa de artesão é bom também, viu? Então. E eu quero convidar todo mundo a se inscrever. Se inscrevam no meu canal no YouTube, lá, Papo com Cris, tá lá. Se inscreve, isso me estimula o meu trabalho. É importante para mim ter vocês lá, tá bom? E me acompanhem. No IGTV vai estar lá arquivadinho. Manda todo mundo. A pizza estava ótima, Cancela. Eu comprei pizza lá das formiguinhas. Da formiguinha. A pizza foi devorada. A Luísa então também participa. Muito obrigada. E contem comigo. O que vocês precisarem aí para divulgação, tanto do coletivo quanto do Costupira, eu estou à disposição, tá bom? Lembrando que o Papo com Cris tem o apoio da Inaction Inglês e aulas multidisciplinares, está com matrículas abertas para inglês, para adultos, para criança a partir de 3 anos. Você fala inglês, Rafa? Médio. Médio. Deve dar uma bolsa. Faz falta falar inglês, não faz? Faz falta. Então, tá bom, querido. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Até domingo. Domingo eu vou conversar com o João Carlos Icardi, que é o papa do trade marketing no Brasil. O cara que fez aquelas milhas de vantagem nos Portos de Ipiranga. Passa aqui para conhecer mais. Beijo para todo mundo. Beijo, querido. Beijo. Tchau.